Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre cicatrizes. Mas antes de entrar propriamente no assunto, a gente vai lembrar um pouquinho a estrutura do revestimento do corpo, ok? Então, tem uma primeira camada composta por várias células que inicialmente estão mais agrupadas e depois elas ficam mais rarefeitas, né? Ficam mais separadinhas. Isso aqui é a pele, a epiderme e aqui a derme. Eu já vou falar uma coisa para vocês. Aqui no finzinho da pele, a gente tem células chamadas células germinativas. Guardem essa informação que vai ser importante mais para frente. Bom, abaixo da pele, a gente tem o subcutâneo. Então, o subcutâneo é composto por células chamadas adipócitos, são células de gordura. E abaixo do subcutâneo, a gente tem a camada muscular, ok? Quando essa pele é lesada na espessura total, então, de algum fator fez essa pele ser lesada na espessura total. Ó, lesei toda a espessura da pele. O que acontece? O organismo entra em alerta. Por quê? Porque foi quebrada a barreira de proteção. Isso é um risco para a entrada de organismos estranhos que podem comprometer a vida do organismo. Então, o corpo, ele se apressa para resolver essa situação. Mas, se a pele foi lesada na espessura total, o que aconteceu? Lesou as células germinativas que estavam aqui na base da pele. E sem as células germinativas, o corpo ele não tem mais a receita para formar pele, ele não consegue mais formar pele. Então não há a regeneração dessa pele, mas tem que fechar o buraco, né? Para não, mais uma vez, não colocar em risco a sobrevivência desse corpo. E aí o organismo se apressa, então, vou fazer de preto mesmo, o organismo se apressa, então, para preencher todo esse espaço com outro tecido. Que outro tecido? Tecido fibroso, fibras, só para fechar o buraco. E é isso que determina o aparecimento das cicatrizes, né? Então não houve regeneração de pele, houve a formação, né, de uma cicatriz. A partir dessa explicação, a gente já tira uma primeira conclusão. Que conclusão? Que o aparecimento de cicatrizes, ele surge a partir de uma lesão da espessura total da pele. Então, todas aquelas informações que existem aí fora, porque a cicatriz é por causa do ponto. Mas vai dar ponto de plástica para não ter cicatriz? Porque se usar cola, não tem cicatriz. Então, todas essas informações são um bando de besteiras. Não tem nada a ver. Por quê? Porque cortei a pele na espessura total, eu vou ter uma cicatriz e ponto final, ok? E aí, a gente tem os vários tipos de cicatrizes. Então, a gente pode ver aqui na tela, a gente tem uma cicatriz normal, sim, isso aqui é uma cicatriz normal. Como é que a gente caracteriza ou identifica uma cicatriz normal? É uma cicatriz cujo centro é branco, o centro é branco, e ela tá no plano da pele. A gente passa a mão e não sente degrau. A gente tem as cicatrizes hipertróficas. Como que a gente identifica uma cicatriz hipertrófica? Ela respeita o limite da cicatriz, ela tá em cima da onde foi cortado, ela tá em cima da onde foi cortado.
ela não ultrapassa os limites da onde foi cortado, mas ela é vermelha ou, dependendo da cor da pele, ela é mais escura que a pele, e ela é elevada. Então a gente fala que cicatrizes hipertróficas é um cordão escuro ou um cordão vermelho. E a gente tem os queloides. Isto é queloide. Como que a gente identifica um queloide? Queloide é uma cicatriz exuberante. É uma cicatriz que ultrapassa os limites do corte, os limites da onde foi colocada aquela cicatriz. Ela vai crescendo, se expandindo, ultrapassando os limites e fica num aspecto de couve-flor. Então, é uma cicatriz com o aspecto de uma couve-flor, ok? Então, essas são as cicatrizes. E por que isso acontece, né? Se o organismo ele deposita fibras? É que dependendo da urgência que aquele corpo identifica, abriu um buraco, eu tenho que fechar o buraco. Tem organismos que depositam uma quantidade muito grande de fibras, né? Eles vão depositando fibras, vão até formar uma cicatriz mais elevada ou uma cicatriz queloidiana. Então é só uma cicatrização mais exuberante, por um depósito muito maior de fibras. E quando o organismo ele deposita as fibras de forma delicada, a gente tem as cicatrizes mais baixas, as cicatrizes ditas normais. E isso, pessoal, é determinado geneticamente, ok? Aí a gente entra, obviamente, na nossa área de cirurgia plástica e sempre vem a dúvida. Eu não tenho cicatrizes no corpo. Como que eu vou saber, como que eu vou cicatrizar frente a uma cirurgia plástica? Não dá para saber. É uma incógnita, não há certeza e não há garantia nenhuma. Mas algumas coisas a gente pode supor. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem mesmo tendência a queloide, que tem uma tendência forte a queloide, o que a gente observa? Furou a orelha para colocar o brinco, já aparece uma bolinha. Às vezes não é tão exuberante, mas aparece uma bolinha. E nos meninos, às vezes aquelas espinhas que aparecem no tórax, elas ficam sob a forma de bolinha. Então, isso identifica uma cicatrização exuberante e, frente a uma cirurgia plástica, a pessoa pode sim evoluir com queloide. A gente sabe também que negros e os orientais têm uma tendência maior, mas não necessariamente. Eu tenho pacientes negras que cicatrizam muito melhor que muita branca. E a gente sabe também que, então depende do biotipo, né? E a gente sabe também que pessoas com o seguinte biotipo, clarinhas, pele clara, tão clara que faz sardas no rosto, olho mais pro claro, essas pessoas elas tendem a fazer uma cicatriz mais delicada, uma cicatriz dita normal, tá? Mas isso é uma regra 100% que a gente pode botar a mão no fogo, confiar 100%, também não é uma regra 100%, ok? Mas vocês têm que levar em conta que a cirurgia plástica é a arte de esconder cicatrizes em locais estratégicos, quando eu quero aplicar uma técnica para melhorar formato ou posição de determinados tecidos. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo que fica melhor. Eu tenho lá uma mama totalmente flácida, uma mama caída, flácida, um saco murcho que está me incomodando. E eu quero melhorar o formato dessa mama. Então, o que eu faço? Eu coloco, eu corto e vou colocar cicatrizes em torno da areola, vertical e no sulco da mama. Nessas posições,
eu consigo esconder a cicatriz. Óbvio, esconder a cicatriz dentro de um sutiã, esconder a cicatriz dentro de um biquíni. Mas, pessoal, de jeito nenhum, o objetivo da cirurgia plástica é te entregar uma cicatriz bonitinha. Porque se essa é sua prioridade, ter uma cicatriz linda, maravilhosa, eu aconselho não cortar. E daí, se não corta, não tem cirurgia também, não é? Não sei se você me entendeu, né? Então, garantia de cicatriz bonita na cirurgia plástica não existe. Não há garantias. O que cirurgião plástico faz é esconder, colocar, posicionar cicatrizes em locais estratégicos que, dependendo da roupa, mesmo roupas mínimas, você não vê a cicatriz, ok? E principalmente quando... Deixa eu só colar uma coisa para vocês. E tanto não há garantia, e isso é mais verdade ainda, quando o candidato à cirurgia plástica, ele já traz aspectos que pioram muito a cirurgia plástica, aspectos que atrapalham muito a cirurgia plástica, condições que diminuem o resultado de uma cirurgia plástica. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente ou uma paciente gorda que quer fazer uma abdominoplastia. Então, olha o cenário. Peito, barriga, né? Em geral, paciente gorda, ela tem uma protuberância grande na barriga. Parte dos responsáveis por essa protuberância são, óbvio, uma espessura maior de gordura. Então, tem aqui uma espessura, né? Uma espessura maior de gordura na parede abdominal. E tem muita gordura intra-abdominal. Já conversei com vocês sobre isso. Os órgãos são gordos. Órgãos gordos têm muito volume. Muito volume, ocupa muito espaço, faz muita pressão e empurra o músculo. Então, aonde está o músculo? O músculo está aqui, né, em verdinho. Órgãos gordos empurram o músculo, e daí o músculo não tem resistência, não tem capacidade de manter esses órgãos dentro da cavidade abdominal. E esses dois, além de tantos outros, né? Esses dois são aspectos que não são da alçada da cirurgia plástica. A cirurgia plástica não corrige esses aspectos. E aí, o que acontece? Para tentar burlar esses aspectos, para tentar compensar esses aspectos que atrapalham, que diminuem demais o resultado de uma cirurgia plástica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar mais a musculatura, eu tenho que tirar mais tecido, para puxar mais tecido, ou seja, eu tenho que exagerar na correção, ou eu tenho que ir no limite da correção, ou eu tenho que corrigir o máximo possível, até porque, gente, já comentei isso com vocês, e uma pessoa que não tem esses aspectos, 3 meses após a cirurgia, os tecidos sofrem uma acomodação, que no final das contas significa perda de resultado. Óbvio que quando o indivíduo, o paciente, já traz esses aspectos complicantes, óbvio que ele vai perder, na verdade, ele já entra perdendo mais resultado, porque já são aspectos que eu não vou mexer, eu não tenho como atingir esses aspectos, melhorar esses aspectos com cirurgia plástica. Então a pessoa gorda, ela já entra na cirurgia com resultado, perdendo resultado, vai com resultado inferior. E se a gente não tenta compensar isso, a perda de resultado total, no final das contas, fica muito grande. E isso
já traz a questão da cesárea. Vocês vão entender. Então, assim, numa cesárea, o que acontece? Tá lá a mulher grávida e assim que ela dá à luz ao bebê, sai da barriga dela quase. Sai da barriga dela quase 4 litros de nenê, 1 litro de líquido amniótico. O útero sofre uma retração, então o útero que está lá envolvendo uns 5, 6 litros de, né, entre todos os componentes, ele já dá uma encolhida, então já perde bem uns 3 litros, ou seja, a mulher assim que dá à luz, ela já perde uns 8 litros de tecido, né, de tecido intra-abdominal. Então, o que a gente tem, o cenário que a gente tem quando a gente vai fechar uma cesárea, é um cenário semelhante a um lençol. Ó, a barriga da mulher parece um lençol. O pessoal brinca que se deixar a mulher quieta 3 dias, o buraco fecha, o buraco cicatriza, sem precisar dar um ponto, né? De tão flácido que está, de tão ausência de tensão que existe. E mais do que uma ausência de tensão, na verdade tá tão flácido que é tensão negativa. Numa cirurgia plástica, não. Numa cirurgia plástica, a gente tira tecido, tira uma parte, estica a outra, ou se não na mama, quer levantar a mama, aí tira a pele, aí estica. A cirurgia plástica, ela se define também por deixar tensão. Então, de forma nenhuma dá para comparar o resultado de uma cicatriz de cirurgia plástica com o resultado de uma cicatriz de cesárea, porque a cesárea, ela é feita na melhor condição possível para uma cicatrização, que é tensão negativa, na verdade. E a gente sabe sim que a colocação de tensão, tecidos um pouquinho mais tensos, eles têm sim um risco de cicatrizar de uma forma mais anômala, né, do que se não houvesse tensão nenhuma. Então, a tensão, lógico, o maior fator é a genética para dizer como que vai ser sua cicatriz, mas a tensão, ela colabora sim para o aspecto da cicatriz. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma cicatriz imperceptível, doutora, eu nem vejo minha cicatriz, desapareceu. Não, criatura, cicatriz não desaparece. Mas que seja, tá lá imperceptível, é difícil de ver. Eu também tenho dificuldade de ver. Então, às vezes, uma pessoa que tem essa cesárea linda, maravilhosa, imperceptível, que não dá pra ver, quando a gente bota pressão, quando a gente estica, quando a gente tira a pele, quando a gente levanta, quando a gente coloca uma prótese gigante, que nem vocês gostam, que fica uma tensão enorme a nível da cicatriz, o que acontece? Ela cicatriza normal. Isso aqui é uma cicatriz normal. Mas a cicatriz alarga, dá uma esgarçadinha, porque não suporta a tensão, até porque quem faz cicatriz normal, aí eu apaguei, mas tem um depósito menor de fibras lá pro buraco, para fechar o buraco, né? Então a cicatriz esgarça, e esgarça também pela tensão que fica esticando essa cicatriz, e faz o que a gente chama de cicatriz hipertrófica, que é o quê? Esse borrãozinho castanho claro nas bordinhas da cicatriz. A cicatriz fica toda pintadinha na sua borda de castanhinho, de marronzinho claro. Então, isso é uma cicatriz normal, hipercrômica. A gente chama isso aqui de cicatriz hipercrômica. É uma cicatriz normal, com as bordinhas pintadinhas, com as bordinhas castanho claro, meio marronzinhas. Ok, povo? Acho que é isso que eu queria falar para vocês.
Por favor, comentem, deem um joinha aí para esse vídeo atingir mais pessoas, para orientar mais pessoas, para as pessoas não entrarem numa cirurgia plástica desavisadas, né? Já falei para vocês, isso cria muito problema para a pessoa e para o profissional. Ok, pessoal? Até uma próxima.